Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar com vocês aqui novamente para refletirmos sobre a palavra de Deus. Eu quero, antes de começar a nossa mensagem, agradecer os irmãos da IBN que contribuíram para a compra desse celular, deram parte desse instrumento que nós compramos para melhorar as gravações, tanto no que diz respeito à imagem de vídeo quanto de som. Foi um presente de aniversário que vocês contribuíram. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço o carinho. E também louvo a Deus por a gente poder usar um instrumento melhor para comunicar a palavra de Deus. Nessa manhã eu quero dar sequência à nossa exposição de Josué 3. Hoje nós estamos terminando este capítulo. E antes de olharmos para o texto, eu quero trazer à sua memória um artista famoso das telinhas, alguém que por muito tempo encenou diversos filmes de artes marciais. O seu nome é Chuck Norris. Quem nunca ouviu falar do Chuck Norris? Depois de participar da Força Aérea Americana, ele se tornou famoso por participar de filmes e séries onde ele sempre era apresentado como um personagem durão, alguém imbatível, um homem forte, um homem viril. E também na sua vida real ele foi campeão internacional de karatê e manteve esse título dos pesos médios, né, durante 6 anos. E nos filmes ele estrelou, por exemplo, naquele filme conhecido como O Voo do Dragão, em que ele e o Bruce Lee lutam, numa luta que ficou marcada na mente de muita gente, até eu, que não sou da época de 1972, quando o filme estrelou, assisti depois, né? Lembro desse momento da luta entre Bruce Lee e o Chuck Norris. Mas o Chuck Norris ele ficou ainda mais famoso depois de fazer aquela série conhecida como Walker, Texas Ranger, em que ele luta contra vilões de todos os tipos. Ele luta contra mafiosos, contra nazistas, ele luta contra a corrupção policial, contra assassinos em série, contra terroristas de diferentes nacionalidades. E ele então se estabelece como uma figura, um mito no imaginário popular de alguém que é imortal e imbatível. E a partir da figura então do Chuck Norris nas telinhas, surgiram diversas frases engraçadas e também alguns memes ilustrando essa representação dele como uma figura forte e vitoriosa. Por exemplo, uma das frases que o pessoal usa como meme diz: Chuck Norris não usa relógio, ele determina que horas são. Para evitar Chuck Norris, um raio nunca cai no mesmo lugar. Chuck Norris não liga o chuveiro, ele encara o chuveiro até que este comece a chorar. Certa vez, Chuck Norris levou uma facada no olho e a faca ficou cega. Em um belo dia, Chuck Norris foi mordido por uma cobra de verdade que era venenosa. 5 dias depois, com uma dor insuportável, a cobra morreu. Enquanto Norris permanece no imaginário popular como essa figura forte, imbatível e imortal, as escrituras nos apresentam o único ser que de fato é imbatível e imortal. O único ser que é forte o suficiente, plenamente vitorioso, para demonstrar a sua soberania e o seu poder sobre todas as coisas. O único ser diante do qual até mesmo um rio caudaloso foge diante da presença dele. As águas desse rio se levantam na presença desse ser glorioso e poderoso. E esse guerreiro poderoso é apresentado a nós em Josué capítulo 3. E eu quero convidar você a abrir na passagem de Josué 3, dos versículos 14 a 17. Eu vou pegar a minha Bíblia que está aqui comigo e vou ler com vocês Josué 3, versículos 14 a 17 na NVI, e depois a gente vai comentar um pouco sobre essa passagem. Diz assim: Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr
e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes, que carregavam a arca da aliança do Senhor, ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Esse texto maravilhoso nos apresenta o Deus guerreiro que subjuga as águas, o Deus guerreiro que vence o obstáculo diante de Israel para desfrutar das bênçãos que esse Deus tem para o seu povo. E a primeira cena que nós encontramos aqui, a primeira parte dessa passagem, nos mostra que o rei está em movimento. Os versículos 14 e 15 nos descrevem um rei que está em movimento. E aqui nós chegamos no clímax do capítulo 3. O momento tão aguardado finalmente chegou e os sacerdotes então partem em direção ao rio, carregando a liteira com o trono do soberano de toda a terra. É assim que Deus é chamado nos versículos 11 e 13 do capítulo 3. Ele é o soberano de toda a terra e a Arca da Aliança, como nós já estudamos, representava o trono desse Deus. Mas antes do texto falar dos sacerdotes indo na direção do Jordão, a passagem começa, o versículo 14 começa dizendo que o povo partiu de suas tendas. Essa é a descrição literal do texto, que a NVI traduz como o povo desmontou o acampamento. Mas eu quero te chamar a atenção para essa frase literal aqui do hebraico, o povo partiu de suas tendas, porque ela de certa forma antecipa aquilo que Israel vai experimentar assim que atravessar o Jordão. As tendas eram a forma que Israel vivia ou habitava durante a sua peregrinação no deserto. Mas em breve eles vão deixar as suas tendas. Em breve eles não vão mais habitar em tendas e passarão a morar em casas que eles não construíram, quando conquistarem a terra de Canaã. O texto começa então a sinalizar para nós a nova condição de vida de Israel, que será reforçada em outras partes com a linguagem que o texto vai trazer para nós. O povo sai para atravessar o Jordão, mas à frente do povo, isso é muito importante, o texto destaca que à frente do povo estão os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. É assim que termina o versículo 14, e essa expressão, os sacerdotes que carregavam a arca, vai aparecer 3 vezes, e mais uma expressão também dizendo os que carregavam a arca. Há aqui uma ênfase, há aqui um destaque do texto. Ele quer chamar a atenção para nós, para esses representantes do soberano que estão carregando o trono do soberano. É mostrar que esse Deus está presente na arca que eles carregam. E esse Deus está em movimento, indo na direção do Jordão. Os sacerdotes estão à frente, a caminho do Jordão. E aí vem o versículo 15. A NVI começa o versículo 15 com a observação entre parênteses do autor de Josué. Mas essa observação em parênteses, na verdade, só aparece no final do versículo 15 e não no começo, porque o autor quer gerar um suspense. O começo do versículo 15 de Josué 3 diz para nós que esses sacerdotes que estão carregando a arca chegam ao Jordão e colocam os seus pés sobre a ponta ou as margens das águas. E ao chegarem na margem das águas, algo vai acontecer. Algo vai nos surpreender e nós não sabemos exatamente o que vem na sequência. Mas o autor, em vez de descrever o acontecimento seguinte, ele para fazer uma observação e nos deixar em suspense. O leitor, quando pega o texto do versículo 15, diz: e agora? O que vai acontecer? Conta logo, eu quero saber. É mais ou menos o que acontece nos filmes de ação, os filmes policiais, que quando chegam numa cena de suspense e aparentemente aquela cena vai apresentar a resolução de algum tipo de problema. Finalmente, o mocinho vai pegar o vilão ou vai descobrir algum mistério. Nós somos levados para uma outra cena, diferente daquela.
e só mais para frente nos é apresentada a resolução. É assim que acontece, por exemplo, com muitas cenas de séries de televisão. Os momentos mais tensos aparecem no final do episódio e só o episódio seguinte é que vai mostrar a resolução para nós. O autor aqui então nos faz aguardar o versículo 16 para saber como essa cena dos versículos 14 e 15 vai se desenrolar, como é que ela vai terminar. É o que acontece, por exemplo, quem já participou de EBF ou já liderou EBF, acampamento, especialmente o pessoal do esporte, das brincadeiras, lembra de momentos em que a criançada está aguardando a falarem para elas qual é o time vencedor. E aí então vem um anúncio. E o responsável por falar quem foi o time vencedor diz: e o time vencedor foi... E vai enrolando as crianças durante alguns minutos dizendo: não se esqueçam de jogar os papéis de bala e os copos plásticos no lixo. E o time vencedor foi... amanhã teremos uma programação muito especial aqui na igreja, não percam. E depois de alguns minutos, ou vários minutos, a criançada descobre quem foi o time vencedor. O autor faz isso conosco e nos deixa na expectativa de descobrirmos o que acontecerá quando esse rei soberano de toda a terra pisa as águas do Jordão. Mas que observação que ele faz no final do versículo 15 antes de nos levar para o resultado da entrada do Senhor no Jordão? A observação que ele faz no versículo 15 é que o rio Jordão literalmente transbordava sobre todas as suas margens durante todos os dias da colheita. Ele indica para nós que humanamente não havia nenhuma maneira de Israel passar por ali. Não havia nenhum lado, nenhuma parte do Jordão pela qual o povo poderia atravessar, porque todas as margens transbordavam de água. Não tinha uma localidade pela qual Israel poderia passar. Israel teria de esperar muito tempo para atravessar aquele rio, porque afinal de contas, todos os dias da colheita, o rio transbordava, e aquele era o momento da colheita. Finalzinho da primavera, daqui a pouco começava o verão, e o povo não sabia como atravessaria aquele rio. Mas o rei está em movimento. Ele caminha na direção do obstáculo que está diante do povo. O rei está em movimento à frente do povo e algo grandioso vai acontecer. E nós somos levados então para o versículo 16. Os versículos 14 e 15 nos mostram que o rei está em movimento. O versículo 16 nos mostra que o guerreiro poderoso vence as águas. O guerreiro poderoso derrota as águas. Finalmente chegamos no clímax da narrativa. E sabe o que acontece com as águas do Jordão? Elas fogem da presença desse rei grandioso. Nas palavras poéticas do Salmo 114, nos versículos 3 e 5, o Jordão é personificado juntamente com as águas do mar de juncos que se abriram com Moisés no passado. O salmista diz: o mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? As águas do Jordão retrocedem, param na presença desse rei. No relato de Josué nós somos informados de que as águas que corriam de cima do Jordão, que vinham lá do Monte Hermon descendo rumo ao Mar Morto, o Mar Salgado, pararam. À medida que o rei vai entrando no rio, as águas param. O texto diz literalmente que elas se levantaram como um dique ou como uma parede. Na presença desse rei, até as águas do Jordão se levantam. E elas ficam a uma distância de 30 quilômetros aproximadamente de onde a arca estava passando. Isso dava um espaço tranquilo para o povo de Israel todo passar, eles não precisavam passar apertadinhos, porque as águas ficaram como uma muralha bem longe, lá na região de Adã, perto de Zaretã. Nós somos informados também que as águas que estavam abaixo do povo, aquelas que estavam correndo para o Mar Morto, o Mar Salgado, foram removidas totalmente, ou seja, elas escoaram de forma completa e deixaram o leito seco. O Jordão retrocedeu diante do grande rei. De certa forma, essa cena é uma polêmica contra os deuses de Canaã.
Naquela época acreditava-se que Baal, o grande rei de Canaã, o grande deus de Canaã, depois que ele substituiu El como uma figura importante, El era o patrono dos deuses, era o líder dos deuses, mas Baal vai ganhando proeminência, vai ganhando importância. Baal, ele se torna um representante principal dos deuses depois de vencer o mar, o deus mar, e depois de vencer o deus rio. É aí que ele põe ordem na Terra. É aí que ele estabelece a ordem do cosmo e acaba com o caos. Há um trechinho dos textos encontrados na cidade de Ugarit, ali na região Cirofenícia, que diz o seguinte sobre a luta de Baal contra o mar e contra o rio. E a clava dançou na mão de Baal, como uma águia partindo dos dedos de Baal. Atingiu a coroa do príncipe mar, entre os olhos do juiz rio. O mar desmoronou e caiu de joelhos em terra. As juntas tremeram e sua forma física definhou. Baal empurrou o mar com força e o derrubou, dando um fim ao juiz rio. Baal vence o rio e o mar e estabelece a ordem na terra. Quando chegamos ao evento histórico aqui da travessia do Jordão, Israel descobre que não é Baal, mas sim Yahvé, que é capaz de vencer o mar para tirá-los do Egito e de derrotar o rio para trazê-los para dentro de Canaã. Esse texto então nos ensina que o rei está em movimento. Ele está em seu trono. Ele é o guerreiro poderoso. Ele está no trono, mas ele continua ativo e ele age e demonstra o seu poder e soberania sobre tudo. Em momentos como os que nós passamos, momentos em que pessoas estão perdendo a sua vida por problemas de saúde e outras estão sendo recuperadas desse problema de saúde, nós precisamos lembrar que o nosso Deus continua ativo. Esse Deus é o Deus que está ativo quando uma vida é salva e recuperada do Covid, mas também é um Deus que está ativo quando uma vida se vai, quando o ente querido é perdido. Porque esse texto nos lembra que o nosso Deus está sempre ativo. Como o antigo líder de Israel, anterior a Josué, Moisés, nos lembra em um dos seus cânticos, ele diz, lá em Deuteronômio 32, 39, falando em nome de Deus, ou personificando o próprio Deus, aí, a fala de Deus, Moisés diz, vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Esse texto nos lembra que, embora eu e você vamos fazer o máximo para preservar a vida e para proteger seres humanos criados à imagem de Deus e lutar para que eles continuem vivendo, a minha e a sua vida estão nas mãos de Deus. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu a sua soberania e o seu reino sobre tudo, sobre a criação. Ainda que a mídia tente nos fazer pensar que as coisas estão descontroladas e vivemos um verdadeiro caos e não tem ninguém acima de tudo isso, nós somos lembrados, Deus está agindo em todas as coisas. O mundo não está descontrolado, Deus continua no controle da criação. Não se desespere, não fique ansioso, o Senhor está no controle. Mas esse Deus majestoso, esse Deus, esse rei que está em movimento, também é apresentado, como nós destacamos, como um guerreiro poderoso que faz os inimigos do seu povo fugirem. Neste caso aqui do Jordão, são as águas que fogem diante de Israel, já que esse rei está no meio do leito. Mais à frente seriam os exércitos cananeus que fugiriam, que bateriam em retirada diante do exército israelita. Nós também aqui somos lembrados de que podemos confiar na presença desse Deus conosco, nas lutas que enfrentamos, à medida que Deus vai nos moldando como uma comunidade à imagem do seu caráter. Deus está lutando ao nosso lado. Quando talvez nós nos deparamos com conflitos internos dentro da nossa comunidade, momentos de tensão, talvez ameaças de divisão ou divisão em potencial, nós somos lembrados que o Espírito de Deus está com a gente. E esse Espírito produz uma unidade, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, como Paulo diz em Efésios 4:3. O Espírito está conosco, ele está lutando por nós.
Nós não estamos sozinhos lutando pela unidade do povo de Deus. Deus está com a gente nessa. Quando as águas do desespero e do medo tentam nos afogar, somos lembrados do Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando as forças perversas do meu e do seu coração caído tentam nos fazer sucumbir e pecar contra Deus ou contra o nosso próximo, o Senhor nos chama a nos fortalecermos nele e no seu forte poder, vestindo toda a armadura de Deus, que ele disponibilizou para nós em Cristo Jesus, a fim de ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Deus está com a gente nessa, nas lutas que vivemos como comunidade, nas lutas que vivemos como indivíduo. O Rei está em movimento, lutando ao nosso lado. A última cena que nós encontramos nessa passagem é a cena que nos apresenta o povo do grande rei vencendo o obstáculo em marcha triunfal. O povo do grande rei então vence o obstáculo do Jordão numa marcha triunfal. Quem tem um Deus tão poderoso, um rei tão majestoso ao seu lado, marcha tranquilo, de maneira vitoriosa, de maneira vencedora. O grande rei, carregado pelos seus representantes no versículo 17, é apresentado como se colocando no meio do Jordão, garantindo assim que as forças da água, que a violência da água não viria sobre Israel e afogaria aquela nação. Depois que os sacerdotes param no meio do leito do rio, nós vemos que Israel é chamado a dar um passo de fé aqui. E no versículo 17 o texto diz para nós que todo Israel atravessou em terra seca. Todo Israel. O povo de Deus caminha junto, sem divisão, sem dúvida. Todos caminham seguros, confiantes, sob a liderança do soberano de toda a terra. 2 vezes o texto nos diz que o leito do rio estava como terra seca, o que Israel atravessou em terra seca. E de certa forma o que o texto quer enfatizar para nós aqui é que há de fato um milagre. Eles não atravessaram com as águas baixas, eles atravessaram com a terra seca. As águas de fato escoaram ou ficaram paradas lá em cima, e nós somos então remetidos também ao milagre da abertura do mar de juncos. Lá também em Êxodo 14:21, quando Moisés ergue a sua vara sobre o mar, o texto diz para nós que a terra fica seca, uma expressão muito idêntica àquela que nós encontramos aqui. O Deus que fez o mar se tornar terra seca também torna o Jordão agora em terra seca. Outro aspecto que chama a atenção nossa nesse finalzinho aqui é que o texto nos apresenta um ciclo completo. Veja, o versículo 14 começa dizendo que os israelitas partiram de suas tendas para atravessar o rio. O versículo 17 termina dizendo que a nação terminou de atravessar o rio. Eles partiram e terminaram. Eles passaram pelo Jordão e agora estão sendo constituídos como uma nação. Como Bruce Waltke, que um estudioso do Antigo Testamento, disse, o ato de Israel atravessar o Jordão simboliza a saída daquele deserto hostil, precário, desordenado. O momento da travessia da terra provoca uma mudança drástica na vida de Israel. Uma mudança criadora, que eles saem do caos e vão agora para o mundo ordenado. Agora eles vão se estabelecer naquela terra. E de forma muito interessante, o versículo 14 começa dizendo que o povo saiu das suas tendas. O versículo 17 termina dizendo que a nação atravessou totalmente o Jordão. É muito curioso porque no Pentateuco poucas vezes a expressão nação é aplicada para Israel. Geralmente ela aparece muito mais em Deuteronômio, sendo aplicada para Israel e remetendo àquele momento futuro, quando a nação já estaria na terra de Canaã. O que o texto está mostrando para nós é que agora Israel está se tornando plenamente uma nação. Eles já têm a constituição dada no Sinai e agora eles têm uma terra na qual habitarão. É claro, eles ainda precisam vencer os reis cananeus e derrotar aqueles exércitos, mas de uma maneira antecipatória. Nós temos aqui um pouco do sabor, do gostinho daquilo que Israel vai experimentar de maneira plena. A terra já pertence a Israel. Eles precisam se apropriar daquilo que Deus já lhes prometeu. E agora esse povo então termina
de marchar de forma vitoriosa sobre aquele obstáculo que estava à frente deles. O obstáculo que eles eram incapazes de vencer, porque as margens do rio transbordavam, mas que, guiados pelo soberano de toda a terra, eles puderam ultrapassar. O que nós aprendemos então com essa última cena da nossa passagem de Josué 3? Em primeiro lugar, se o Senhor vai à nossa frente, nós também podemos marchar tranquilos e termos a certeza de que a vitória já está garantida. No seu discurso final do Evangelho de João, Jesus diz para os discípulos, lá em João 16, 33, neste mundo vocês terão aflição, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus já venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, como Paulo diz lá em Romanos 8,37, nós somos também vitoriosos em todas as coisas. Romanos 8,37, Paulo diz, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E a nossa pergunta é, quais são essas todas as coisas de que Paulo está falando? Paulo está falando de termos sucesso no trabalho, Paulo está falando de termos uma casa própria, novinha em folha, Paulo está falando de termos um carro zero, Paulo está falando essas coisas de dinheiro na poupança, de forma alguma. Um contexto no versículo 36, Paulo está falando de morte. Paulo diz que nós enfrentamos a morte todos os dias por amor a Cristo. E ele diz, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Todas estas coisas que ele menciona, as angústias, a perseguição, a necessidade de comida, de roupas, a ameaça real de morte, em todas essas coisas nós somos vitoriosos por meio daquele que nos amou. Nós podemos sangrar nas batalhas desta vida, mas temos a certeza que triunfaremos com o nosso Rei. Talvez as batalhas na vida demandem o nosso sangue, mas a vitória final com Jesus é garantida. Essa passagem também nos apresenta Deus como um guerreiro poderoso. E esse quadro do guerreiro poderoso aparece também mais à frente, ao longo de toda a revelação, e culmina em Apocalipse 19, em que um forte guerreiro, cuja espada sai da sua boca, um guerreiro que é chamado de fiel e verdadeiro e que luta com justiça, vence os inimigos de Deus de maneira definitiva, acompanhado por um exército. E é com esse exército de santos que ele vai reinar no capítulo seguinte por 1000 anos. Esse exército de santos, cuja parte desse exército é formada por mártires que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Aparentemente, esses mártires tinham sido derrotados, mas no final da história ficou muito claro quem era o lado vencedor. Quando as derrotas aparentes da vida nos sobrevêm, nós precisamos nos lembrar de que o reino de Cristo não é dos fortes e dos poderosos deste mundo, mas daqueles que, por amor a Cristo, enfrentam diariamente, de modo simbólico ou até mesmo literal, a morte, pelo compromisso que nós temos com Jesus. Quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, eu acompanhava futebol de fato. Hoje eu nem acompanho futebol. Geralmente eu sei dos resultados do meu time pelo meu sogro. Meu sogro é corintiano, eu sou São Paulino, mas ele sabe mais do São Paulo do que eu. Mas quando eu era pequeno eu acompanhava os jogos. Eu lembro que os adultos sempre diziam para nós, olha, na nossa época, aquilo é que era a seleção brasileira. Quando o Brasil ia jogar, ninguém ficava perguntando quem vencerá a partida. A pergunta era de quanto o Brasil vai ganhar o jogo. Ninguém tinha dúvida de quem seria o vencedor naquelas partidas. Certamente seria a seleção brasileira. E essa declaração que muitas vezes eu ouvi na minha infância, creio que ilustra, de certa forma, aquilo que nós experimentaremos na nossa vida espiritual e na própria história do mundo. A questão não é quem vencerá no final. Nós sabemos quem vencerá no final. O vencedor já é certo. Mas a grande pergunta é de que lado nós estaremos no final da história. Cristo triunfará, queridos, e Ele chama a você e a mim a fazermos parte do seu exército vitorioso. Que você confie no Rei e marche tranquilamente, sabendo que em todas as coisas somos vencedores em Cristo Jesus.
Que Deus o abençoe.